E um lateral direito português de 32 anos se tornou mais um jogador oferecido ao Corinthians. E ainda falando sobre o assunto reforços, Dorival Júnior mudou o discurso e já fala em não se desesperar com a não chegada de contratações. E entendam por quê. O jogo de quarta-feira contra o rival, decisão nas oitavas de final da Copa do Brasil, está sendo tratado como obrigação para o nosso timão avançar para a próxima fase da competição. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje explicando por que a quarta-feira está sendo tratado como obrigação o Corinthians avançar para as quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o rival. Eu vou explicar certinho para vocês. O Corinthians está disputando uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil contra o rival, o Palmeiras. 2 jogos, jogo de ida na nossa casa que aconteceu na última quarta-feira. Nós vencemos por 1-0, gol do Memphis, e vamos para o próximo jogo, depois de amanhã, quarta-feira, na casa do adversário, com uma pequena vantagem, uma vantagem simples, podendo jogar até pelo empate para avançarmos para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas por que esse jogo está sendo tratado como obrigação entre nós corintianos? Vamos lá. As 2 últimas rodadas do Brasileirão, o Corinthians não venceu. O Corinthians está ali estagnado na metade da tabela, se aproximando mais da parte de baixo do que da parte de cima. E os 2 últimos jogos, as 2 últimas rodadas, o Dorival Júnior praticamente abrindo mão do Campeonato Brasileiro, pensando na Copa do Brasil. Contra o Botafogo, ele colocou uma equipe praticamente toda reserva no primeiro tempo, tomamos um gol, depois com os titulares ficamos o empate. No jogo contra o Fortaleza, dentro de casa, o Dorival repetiu a estratégia, novamente tomamos um gol, com os principais jogadores do segundo tempo. O Corinthians acabou empatando, mas é um Corinthians que já não vence dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro há 4 rodadas. As 2 últimas rodadas, uma fora e uma dentro de casa, que no caso antecederam esse primeiro jogo da Copa do Brasil e agora que antecede o jogo da volta, é o Dorival pensando na Copa do Brasil. Então, devido a essa estratégia, o Corinthians tem a obrigação de chegar na quarta-feira lá no Allianz Parque, fazer um grande jogo e conquistarmos a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. A minha opinião quanto a essa questão de quarta-feira ser obrigação é a seguinte. Bom, o torcedor corintiano que estava na Neoquímica Arena deu papo, mandou o recado após o apito final do jogo, terminou empatado em 1-1 contra o Fortaleza, em que o Corinthians empatou o jogo praticamente no último minuto. Os cantos que foram ser ouvidos é quarta-feira. E o Corinthians tem que tratar como prioridade mesmo, tem que tratar como obrigação a classificação na Copa do Brasil. Por quê? Estamos falando de um clássico de muita rivalidade, uma das maiores rivalidades do mundo. E claro, depois de você construir uma vantagem dentro de casa e você abrir mão de um jogo de campeonato brasileiro dentro de casa praticamente, para você ter os jogadores inteiros fisicamente falando, pensando nesse jogo decisivo, então o Corinthians tem obrigação sim de ir lá no Allianz Parque e conquistar essa classificação. Estamos falando do Corinthians. E detalhe, nós jogamos no domingo, dia 3, às 16 horas, dentro de casa, e o adversário jogou também no domingo, dia 3, só que fora de casa, lá em Salvador, às 19h30. Então, com essa questão aí de viagem que nós não precisamos fazer, ainda temos, além da vantagem do placar, nós temos também essa pequena vantagem relacionada a já termos jogados em casa, então o Corinthians não precisou viajar. Então é por isso que quarta-feira está sendo tratado como obrigação. Volto a dizer, todos esses detalhes abrindo mão de rodadas do Campeonato Brasileiro e claro, é um grande rival e absolutamente que nós queremos eliminá-los. E agora vamos falar sobre as palavras do treinador Dorival Júnior, meio que mudando um pouco o discurso em relação ao pedido de reforços, pois nesse momento o Dorival
até trata como aceitação não receber nenhum reforço. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians ainda não anunciou nenhuma contratação nessa segunda janela de transferências do futebol brasileiro. Janela que abriu no último dia 10 de julho e já estamos aí caminhando para, faltando pouco mais de 30 dias. Aliás, a janela abriu há pouco mais de 30 dias e já faltam menos de 30 dias para o fechamento. Essa janela fechará no dia 2 de setembro. Até aqui, o Corinthians não anunciou contratações. O Dorival já deu vários discursos e demonstrando até impaciência em relação à não chegada de reforço. Mas depois do empate contra o Fortaleza, o Dorival mudou um tanto o tom do discurso e já até admite não ter reforço no Corinthians. Vamos para as palavras dele. O Fabinho está trabalhando para que tudo aconteça. Sei das dificuldades do mercado. Não adianta eu me desesperar. Tenho consciência do que poderíamos realizar com um elenco mais encorpado. Perdemos Yuri e a característica dele é fundamental para o time. Não tivemos por muitas rodadas um atleta com esse perfil. Vamos ter quando o clube puder. Não acontecendo, não vou ficar preocupado. Valorizo o grupo. Oportunidades estão sendo dadas. Eu tenho que buscar alternativas dentro dos que estão aqui. Então, o Dorival mudou um tanto quanto o discurso. Teve coletiva que ele até demonstrando impaciência com a não chegada de reforço e agora demonstrando um Dorival um tanto quanto mais tranquilo em relação a esse assunto. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte. Bom, para mim, sinceramente, o Dorival meio que já está se conformando com a possibilidade do Corinthians não ter reforço. Eu já vinha falando para vocês, eu falei antes da abertura da janela de transferência que essa janela seria sofrida e até o momento é o que está acontecendo. Claro, ainda temos mais 3 semanas pela frente para tentar se resolver essa questão das contratações, mas o problema é que as principais dificuldades do Corinthians não se resolvem da noite para o dia. E a principal delas é a falta de dinheiro. O Corinthians não tem recursos financeiros. Aí fica a questão de jogadores que sejam oportunidades de mercado. Mas jogadores que estão livres no mercado ou que estiveram não se adequaram ao perfil que o Dorival quer, ao perfil que o Corinthians procura. Destacando que no próximo sábado, dia 9, teremos a Assembleia dos Sócios para votação do impeachment, volta ou saída definitiva do Augusto Melo. E aí eu acredito que depois dessas definições as coisas poderão caminhar de uma maneira assim mais rápidas ou com uma definição mais precisa. Mas por enquanto é uma janela sofrida, é uma janela complicada e o próprio Dorival já vai se conformando com a situação. Ele elogia o grupo, acredito que ele não quer criar nenhum desgaste. Nas coletivas anteriores, eu acredito que ficou um certo clima ruim, porque o grupo, sabemos como as coisas funcionam entre jogadores, agora ele valoriza mais o grupo, fala das oportunidades que ele está dando, principalmente para a base, e enfim, é um Dorival que muda o discurso e já fala até em um tom de estar desconformando se não chegar nenhuma contratação. Para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre possibilidade de reforço. O Dorival, como eu disse, já admite não ter reforço, já fala até em ter paciência em relação a isso, mas jogadores são oferecidos ao Corinthians e dessa vez um lateral direito português de 32 anos foi oferecido ao Timão e nesse momento o Corinthians estuda o nome, as características do jogador. Até o momento, o Corinthians não apresentou nenhum reforço. Claro, jogadores são oferecidos ao Corinthians todos os dias. Oportunidade de se contratar, absolutamente que tem. Mas a principal questão hoje, o Corinthians quer contratar, o Fabinho quer contratar jogadores que se encaixem no perfil que o clube precisa. Posições ali que são tratadas como carências para que, no caso, o Corinthians não trate somente jogadores para ter um elenco, no caso, com muitos atletas, mas sim os chamados reforços pontuais, que são mesmo hoje necessidades que o treinador Dorival Júnior precisa.
A princípio, fala-se que o Dorival o que ele mais quer são 2 meio-campistas e 2 atacantes. A prioridade, um atacante aberto pelos lados do campo, aquele jogador de drible, de velocidade, mas sabemos que no mercado um jogador assim é muito difícil você encontrar ele como oportunidade de mercado. O Vitor Sá hoje é um dos que o Corinthians tenta, mas por enquanto não consegue entrar em acordo com a equipe do Krasnodar. Uma posição que o Corinthians também precisa é a lateral direita. Temos o Mateuzinho como titular, o Léo Maná, que é o reserva imediato, jovem da base, quando entra não agrada. O Félix Torres, zagueiro, já foi improvisado, inclusive contra a equipe do Fortaleza no empate na Neoquímica Arena. Ele voltou a ser improvisado na lateral direita, não foi bem novamente, e o Corinthians tem uma carência na posição. E um lateral foi oferecido. Segundo informações do jornal português A Bola, o lateral direito Ricardo Esgaio, de 32 anos, foi oferecido ao Corinthians nos últimos dias. O Corinthians agora está analisando o nome e vai decidir se avançará ou não na tentativa de contratação do jogador. Cabe destacar que ele tem contrato com o Sporting de Portugal até a metade do ano que vem, não é o titular. E nesse momento que se fala pela mídia, no caso a mídia de Portugal, é que o Sporting não iria dificultar uma possibilidade de saída do jogador. Então, vamos aguardar para ver se o nome agrada, se Fute, Fabinho, Dorival, para vermos se o Corinthians avançará ou não pelo nome do jogador. A minha opinião quanto ao Ricardo Esgaio é a seguinte. Bom, é um lateral de 32 anos. Sendo sincero com vocês, eu não conhecia o jogador, nunca tinha ouvido falar no nome dele. Fiz uma breve pesquisa sobre ele e gostei das coisas que eu vi. É um jogador de 1,72 m de altura. É um lateral rápido. Ele tem uma recomposição rápida, só que é um lateral com características ofensivas. Para vocês terem uma ideia, ele é lateral e as posições secundárias dele é meia direita e até ponta direita. Então é um jogador dinâmico, é um jogador que pode trazer uma certa versatilidade. Claro, já está um bom período sem jogar, ele não é o titular, não é um atleta ali que, como eu disse, a equipe do Sporting vai dificultar a saída dele. Mas tem detalhe, quando falamos de Corinthians, absolutamente que o atleta acaba se valorizando. Claro, mesmo tendo, digamos assim, essas facilidades, não é uma negociação considerada fácil, mas hoje é um nome que o Corinthians estuda, é uma posição que é tratada como carência dentro do grupo. O Dorival quer mais um lateral direito, absolutamente que não é uma prioridade, mas é uma oportunidade que surgiu e o Corinthians está avaliando. Volto a dizer, pelo que eu li sobre ele, eu gostei das características do jogador, mas vamos aguardar e vamos acompanhar tudo certinho o que vai acontecer nas próximas horas e nos próximos dias, se teremos algum avanço sobre esse jogador. Galera, então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham de quarta-feira, decisão na Copa do Brasil, é obrigação? E quanto ao Dorival meio que estar mudando o discurso em relação aos reforços, o que vocês acham? Será que realmente ele já está se conformando que não vai chegar nenhuma contratação? E sobre o lateral direito, português, Ricardo Esgaio, que foi oferecido, o que vocês acham? É um bom nome? Poderia ser útil no elenco? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajuda a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!